dia, irmãos. Um feliz sábado a todos. É um prazer para mim estar aqui com vocês hoje. Como o pastor me apresentou, meu nome é Fábio Campos e a gente está trabalhando junto aqui com o pastor agora esse ano. E é para mim um grande prazer, uma imensa satisfação estar com vocês hoje aqui. Apesar de que hoje é um sábado difícil para pregar, porque além de eu estar sendo meu primeiro sábado aqui com vocês, me aparece hoje logo o pastor Gilson Brito para vir aqui na plataforma comigo. E eu tenho que contar para vocês uma história só porque ele está aqui. Quando eu era um menininho ainda de 14 anos, estava estudando no IAN, na Bahia, o pastor Gilson foi lá fazer uma semana de oração que marcou a minha vida. Eu tinha mais ou menos uns 6, 7 meses de adventista só, já estava estudando na Bahia, e esse homem falou cada coisa que tocou meu coração. No final eu pedi para falar com ele. Sentei com o pastor Gilson e falei: pastor Gilson, e eu estou trabalhando aqui, estou estudando aqui, estou aprendendo esse negócio de teologia, estou vendo todo mundo, estou sentindo no meu coração vontade também. E ele me deu toda a atenção, e falou para mim: vai lá, filho, estuda, depois você volta aqui para você fazer teologia. Então tenho aqui um dos meus modelos aqui do meu lado hoje, por isso hoje é um sábado difícil para pregar. Como se não bastasse isso, o pastor Ezequias ainda não foi embora, que ele falou para mim que ia embora, e até agora está aqui. Mas é um prazer ter o pastor Ezequias aqui com a gente também. Queridos, hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto muito importante da palavra de Deus. E o texto qual eu vou usar se encontra em Isaías 55. É um texto que realmente fala profundamente ao meu coração. Enquanto você abre, eu vou fazer algumas perguntas. Qual é a sua cosmovisão? Cosmovisão é, na verdade, a maneira como a gente enxerga o mundo e tudo o que acontece ao nosso redor. Como as coisas acontecem, quando as coisas acontecem com você, como é que você as entende? Os óculos com os quais você enxerga tudo o que acontece ao seu redor. É interessante que a nossa cosmovisão é muito importante, porque a cosmovisão que você tem transforma você como pessoa, e você como pessoa transforma o mundo ao seu redor. Por isso, é muito importante você entender qual é a sua cosmovisão. Os especialistas dizem que dentro da nossa cosmovisão, a coisa mais importante é a maneira como a gente entende Deus. A maneira como você entende Deus muda quem você é como pessoa, e você como pessoa muda a sua escola, a sua família, a igreja onde você frequenta. Por isso é muito importante a gente entender qual é a tua visão, a visão que você tem de Deus. Dentro da nossa cosmovisão, a coisa mais importante é a maneira como você entende Deus. E cada pessoa parece que tem uma visão meio que particular de quem é Deus para ele. Algumas pessoas têm uma imagem de Deus como se Deus fosse uma coisa tipo Papai Noel. Se você faz algumas coisas erradas, no final do ano ele não te dá presente. E se você faz coisas boas, no final do ano ele vai te dar um bom presente. Tem outras pessoas que têm uma visão de Deus como se Deus fosse um velho sentado num trono, com um chicote na mão, um carrasco, esperando você fazer alguma coisa de errada para poder te castigar. Por isso é muito importante você entender qual é a visão que você tem de Deus. Outras pessoas têm uma visão de Deus como se Deus fosse o cosmo. Outros pensam que Deus é tudo. Por isso, é muito importante você entender qual a tua visão, a visão que você tem de Deus. O que eu acho interessante é que na Bíblia existe uma espécie de padrão. Toda vez que Deus chama alguém para a tua obra, Ele primeiro se revela a essa pessoa. É preciso que você entenda quem Ele é, para depois ir fazer o trabalho dele. A gente vê esse padrão em alguns dos profetas da Bíblia. Por exemplo, Moisés. Deus se revelou para Moisés numa sarça ardente. Era um arbusto que queimava, mas não se consumia. E aquele arbusto que queimava e não se consumia, Ellen White diz que já era em si uma revelação de quem Deus era. Deus é todo o poder, toda a glória, toda a força que existe no universo, mas Ele mesmo não se consome. Embora Ele se apresente muitas vezes para a gente em forma simples, como Jesus veio a esse mundo vestido como homem, andando como homem, mas nele residia todo o poder e toda a plenitude da divindade. Aquele arbusto era em si uma revelação de quem Deus é. A gente vê Deus se revelando para Ezequiel. Deus chama Ezequiel, e a proposta que Deus tem para Ezequiel, Deus falou assim para Ezequiel: vai lá e fala para aquele povo. E Ezequiel falou assim: mas Senhor, aquele povo é um povo de dura cerviz, eles são cara de pau, eles são cara dura, eles não vão me atender. E Deus virou para ele e falou assim: vai lá e eu vou fazer a tua cara mais dura do que a deles, vou fazer o teu rosto como o rosto de um diamante.
É assim que a Bíblia põe. E você vai falar para eles, e mesmo que eles não atendam, pelo menos eles saberão que houve um profeta no meio deles. E é interessante que tanto Moisés quanto Ezequiel passaram por diversos problemas na vida deles. Mas toda vez que eles passavam por problemas, dificuldades, se lembravam da visão que eles tiveram de Deus. Ezequiel teve uma visão do trono de Deus, rodeado por serafins, e ele lembrava do poder e da glória de Deus, e toda vez que ele passava por problemas e dificuldades, quando as pessoas o rejeitavam, quando ele estava perto da morte, ele se lembrava da visão de Deus, e aquilo sustentava, guiava e protegia. Mas de todos os profetas da Bíblia, talvez o que tenha falado mais especificamente de Deus, talvez tenha sido o profeta Isaías. O profeta Isaías teve um ministério de mais de 50 anos, e ele era chamado de profeta poeta, porque ele fala de uma forma poética e bonita a respeito de Deus. Ele também é chamado de o profeta evangélico, ou profeta messiânico, aquele que mais falou das boas novas de que Jesus viria a essa terra. Ele pregou por mais de 50 anos, e no final da sua vida, deu a sua vida em testemunho ao Senhor, sendo cerrado numa árvore, amando do rei Manassés. Mas é interessante que Isaías vem no capítulo 55, tentando explicar para a gente um pouco de quem Deus é, de como Ele pode atuar na nossa vida, e do que é que Ele pode fazer por você, quando a gente verdadeiramente se entrega. É interessante que, como eu disse, toda vez que Deus chama alguém, Ele primeiro se revela a essa pessoa. Ele se revela a essa pessoa. Mas eu gostaria de pensar com vocês, quais são as formas como Deus se revela para nós? De que maneira Deus se revela a nós hoje? E eu sei que vocês já fizeram muito estudo bíblico por aí, e tem muitas maneiras pelas quais Deus se revela a nós. A gente pode pensar, por exemplo, Deus se revela através da palavra de Deus, sim ou não? Sim. É uma das maneiras da gente conhecer a Deus, é conhecer a sua palavra. Deus se revela através das pessoas, sim ou não? Sim? Tem uma história que uma vez me contaram, e eu descobri que isso é verdade, depois quando eu estava nos Estados Unidos, eu encontrei com a Sonete uma vez. E essa história, ela me confirmou, me disse que é verdade. Diz que uma vez o pastor Bulhão estava pregando, e entrou dentro da igreja, numa grande igreja, um mendigo. Ele se sentou num dos fundos da igreja, e quando ele sentou, rapidamente todo mundo se afastou dele por causa do mau cheiro. O mendigo entrou com uma pergunta na mente dele: será que alguém nessa igreja aqui me ama? E quando ele sentou ali nos bancos, todo mundo se afastou dele, e ele ficou perguntando: aqui nessa região aqui ninguém me ama, deixa eu ver do outro lado da igreja. E passou para o outro lado da igreja. E quando ele foi para o outro lado da igreja, novamente aconteceu a mesma coisa. Todo mundo se afastou do mendigo e ficou aquele buraco no meio. Então ele saiu dali e foi para o outro lado da igreja. E outra vez ele foi para aquele outro lado da igreja. Mais uma vez um buraco abriu, ninguém ficou perto de mendigo. E ele viu o pastor Bulhão pregando tão bonito, que ele falou assim: deixa eu ver se aquele homem lá me ama. Já que ele fala tanto de amor, deixa eu ver se aquele homem lá me ama. E ele resolveu levantar e ir atrás do pastor Bulhão. Só que já era o finalzinho do sermão. O pastor Bulhão tinha acabado o apelo e rapidamente saiu pela lateral, como ele sempre faz. E quem entrou no lugar dele? A Sonete. E ele chegou diante da Sonete e perguntou: moça, aquele homem lá me ama? Indo atrás do pastor Bulhão, ela perguntava para ele: aquele homem lá me ama? E a Sonete falou: ele eu não sei, mas eu te amo muito. Abraçou o mendigo e cantou aquela música inteira abraçada com ele. Quando acabou a música, Sonete pegou o mendigo e levou para conhecer o pastor Bulhão. E quando ela chegou com o mendigo lá, o mendigo virou para o pastor Bulhão e disse: eu vi Deus naquela mulher. Pastor, eu vi Deus naquela mulher. Deus se revela para a gente através das pessoas? Sim ou não? Tanto Deus quanto o diabo às vezes se revelam para a gente através das pessoas. Eu lembro uma vez quando eu estava entrando na igreja, antes de conhecer o pastor Gilson Brito ainda, eu estava lendo uma vez um grande conflito num ponto de ônibus. E um homem muito grosso chegou perto de mim e perguntou para mim: que livro é esse que você está lendo? E eu falei: é um livro da Bíblia. E ele falou assim: você entende da Bíblia? Você conhece a Bíblia? E eu falei assim: não, estou aprendendo agora. E ele pegou e falou assim: deixa eu ver esse livro. Pegou o livro da minha mão, e meu ônibus vinha, e ele ficava escondendo o livro de mim, querendo continuar lendo. E eu virei para ele e falei assim: me devolve meu livro. E ele não devolvia. E ele virou para mim e disse: você já viu a Deus? Eu falei assim: não, ainda não vi a Deus. E você já viu o diabo? Eu virei para ele e falei: estou olhando para ele agora.
é verdade que as nossas atitudes revelam Deus, ou até o mesmo diabo para as pessoas. Dependendo como a gente se comporta, a gente pode estar revelando a Deus ou o diabo para as pessoas. Deus se revela através das pessoas. Deus se revela também através de outra coisa, que a gente conhece muito bem, da natureza, sim ou não? E o que é que a natureza revela a respeito de Deus? Toda vez que eu faço essa pergunta na igreja, as pessoas sempre respondem: o amor, a perfeição, a beleza. A natureza revela isso de Deus? Sim ou não? Mas onde está o amor, a perfeição e a beleza de Deus, quando um tigre tem que matar um outro animal, segurando pelo pescoço até matar ele, para poder se alimentar? Onde está a beleza, o amor e a perfeição de Deus na natureza? Onde está a beleza, o amor e a perfeição de Deus, quando um tsunami vem e bate num pedaço de terra, e mata 200.000 pessoas num só dia? A verdade é que a natureza revela a Deus, mas a natureza não é uma revelação perfeita de quem Deus é. Você concorda comigo? Ela está manchada pelo pecado, e por isso a gente não consegue ver totalmente a revelação de Deus nessas coisas. Mas Deus quis se revelar a nós, graças a Ele, porque Ele quis se revelar a nós. Deus poderia ter nos criado e ter se escondido eternamente, e a gente nunca saberia que Ele existe, mas Deus quis se revelar a nós, e é isso que Isaías vem dizendo para a gente. Isaías, no capítulo 55, ele começa dizendo um texto que vocês conhecem bem: a todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Porque gastais dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis em finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás uma nação que não te conheces, e uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti. Está vendo, pastor, o seu efeito? Me arrumar água. Obrigado. Já acabou, mas nem tanto, não tanto assim. Correrá para junto de ti por amor do Senhor teu Deus, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho iníquo, os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, porque Ele se compadecerá dele. Volte-se ao nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Esse texto é muito bonito. Ele começa falando: a todos vós que tendes sede. Todos vós que tendes sede. Sede, na Bíblia, muitas vezes pode significar uma necessidade do ser humano. E nós temos necessidades. A Bíblia fala que haveria pessoas sedentas de justiça, sim ou não? A gente vê que no nosso mundo hoje as pessoas estão sedentas de muitas coisas. Elas têm sede de amor. Sede é símbolo das necessidades do ser humano. E o texto começa dizendo: ah, você que tem sede, vinde à fonte das águas, eu vou fazer com você uma aliança perpétua. Ah, vinde a mim, comprai sem dinheiro e sem preço. Ele ainda diz ainda: se você fizer essa aliança comigo, a sua alma viverá. É muito interessante você notar que Deus está falando de uma das grandes necessidades do ser humano. E quando a gente fala sobre necessidade, tem uma coisa que sempre vem à minha mente, uma coisa chamada pirâmide de Maslow. Todo mundo que já fez faculdade conhece a respeito da pirâmide de Maslow. Maslow classificou as necessidades do ser humano. Ele disse assim, que as necessidades do ser humano poderiam ser classificadas como se fosse uma pirâmide. E na pirâmide de Maslow, a principal necessidade do ser humano são as necessidades
fisiológicas. A coisa que o ser humano mais precisa são as coisas da necessidade fisiológica. Ninguém consegue andar, pensar, enquanto sente fome. A gente fica triste, não consegue fazer nada enquanto a gente tem fome. Se você está com sede, você não vai conseguir fazer muita coisa, você não vai longe. Por isso, Maslow classificou as necessidades do ser humano, e ele diz que, na pirâmide de Maslow, a principal, a coisa mais importante que o homem precisa são das necessidades fisiológicas. Sem comida, bebida e respiração, a gente não faz nada. Mas Maslow classifica a segunda maior necessidade do ser humano como sendo as necessidades de segurança. Ele diz que ninguém consegue dormir direito sem saber que a porta está trancada, sem saber que no outro dia tem trabalho. Por isso, na pirâmide de Maslow, depois da base, que são as necessidades fisiológicas, a segunda parte da pirâmide seriam as necessidades de segurança. E depois da segurança, ele diz que depois, quando você já tem as suas necessidades fisiológicas de segurança sanada, só então você vai começar a pensar em ser social, em amar e ser amado. Aquela história de que nenhum homem é uma ilha, todo mundo tem necessidade de se sentir admirado. E Maslow vai classificando assim as necessidades do ser humano. Mas é interessante, entre Maslow e Dostoiévski, eu fico com Dostoiévski. Dostoiévski foi aquele homem que disse que de todas as coisas que o homem mais busca, incessantemente e sem parar, é alguém a quem ele adorar. De todas as necessidades do ser humano, a coisa que ele mais busca incessantemente e sem parar, é alguém a quem ele adorar. É por isso que você pode buscar em toda a história da antropologia humana, você nunca vai encontrar um clã, uma tribo, um povo, por mais afastado que seja, que tenha aparecido na terra e dito: nós somos ateus, eu não acredito em Deus. Sempre em toda a história da humanidade, o homem nasceu para adorar. E quando ele não encontra o Deus verdadeiro a quem adorar, ele vai adorar o pau, a pedra, o sol, a lua e qualquer coisa que seja, mas ele nasceu para adorar. E Maslow diz claramente isso, que o ser humano precisa só dessas coisas, mas Dostoiévski diz que o ser humano tem um buraco tão grande dentro dele, que só Deus é grande o suficiente para poder tampar. E é sobre isso que Isaías está falando. Ele chega para você e diz: a todos vós que têm sede, vinde às águas. Por que você gasta todo o seu tempo e seu dinheiro em coisas que não são capazes de satisfazer? Vinde a mim, a sua alma viverá. Ah, queridos, olha para você ver uma coisa. Toda vez que o ser humano se sente desse jeito, toda vez que o ser humano se sente triste, vazio, ele busca algo que possa tampar essa nudez que ele sente na alma. É interessante você ver que essa questão do vazio interior tem mudado de nome com o tempo. Antigamente os poetas escreviam poemas tristes, e na literatura você estuda o mal do século, que era uma tristeza que acontecia no coração dos poetas, que faziam eles escreverem poemas tristes. Depois isso mudou de nome, isso passou a ser estresse. Depois eles mudaram de nome, chamaram isso de depressão. Nos dias de hoje já chamam de doença do pânico. Cada vez mais se prolifera as doenças psicossomáticas, doenças que causam mal ao nosso corpo, mas que são causadas por causa da nossa mente, por causa do nosso medo, por causa da nossa depressão. E por isso a sociedade é uma sociedade doente. Doenças que afetam o corpo causadas pela mente. Às vezes a pessoa tem tudo: carro, dinheiro, tudo que ele precisa, mas a mente dele está afetada. Eu conheço muitas pessoas pobres que querem viver. Eu conheço muita gente rica que quer morrer. Eu conheço muitas. E a verdade é que quando o ser humano se sente assim, ele faz de tudo para tentar tampar esse vazio interior. Você sabe, esse vazio, provavelmente, cada um de nós aqui já sentiu. Aquela história de você correr atrás de dinheiro, trabalho, de amar e de ser amado, mas quando você volta para casa, põe a cabeça no travesseiro, você olha para o teto e começa a fazer as seguintes perguntas: da onde eu venho, para onde eu vou, qual o sentido dessa vida, qual o meu propósito aqui? E você sente aquele vazio interior. E quando as pessoas se sentem desse jeito, talvez eles tentam tampar de todas as formas. Talvez a pessoa que melhor tenha classificado essa tristeza interior tenha sido o próprio pastor Bulhão, quando ele fala da crise existencial, da crise da existência, aquele vazio de alma. E quando as pessoas se sentem desse jeito,
elas buscam qualquer coisa para tampar essa nudez, tampar esse buraco e esse vazio. Tem gente que vai correr atrás de dinheiro, ele vai comprar um carro hoje, outro amanhã, vai comprar uma casa nova, roupas caras, mas depois no final ele fica vazio novamente. Tem pessoas que vão passar de um relacionamento para outro, de um para outro, e depois eles acabam como aquela história da mulher samaritana, que já havia passado na mão de 5 homens, e nenhum deles era o seu marido. É interessante que na história da mulher samaritana, a discussão era sobre água. Dá-me dessa água, e Jesus virou para ela e falou assim: se você soubesse quem é que fala com você, você me pediria água, e eu faria de você uma fonte a jorrar. E ela diz: então me dá dessa água. E Jesus falou: mas chama o teu marido. E ela disse: eu não tenho marido. E Jesus disse para ela: não tem mesmo, porque você já passou na mão de 5 homens, nenhum deles é teu marido. Ela quis mudar de assunto, virou para Jesus e falou assim: onde é que se deve adorar, Jesus? Nesse monte ou naquele? E Jesus falou assim: nem nesse nem naquele. Deus procura adoradores, mas adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Olha a resposta de Jesus: Deus procura adoradores, mas adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A verdade é que nós confundimos muito essa questão de adoração. Existe uma diferença clássica entre louvor e adoração. Louvar é agradecer, engrandecer o nome de Deus, exaltar a Deus por aquilo que Ele fez na sua vida. Deus te deu filhos, louva a Deus, engrandece a Deus. Deus te deu alimento, saúde, trabalho, agradece a Deus, louvando a Deus. Agora, adoração não é assim. Adoração é você engrandecer e exaltar o nome de Deus por aquilo que Ele é. Por isso não tem jeito de você adorar a quem você não conhece. Para adorar a Deus é preciso que você primeiramente entenda quem é Deus e conheça-o de fato. E por isso que ninguém consegue de fato adorar a Deus, ninguém tem esse vazio existencial tampado, acabado na sua vida, enquanto ele verdadeiramente não conhece a Deus. Enquanto ele não conhece a Deus. E as pessoas buscam de tudo. Tem gente que procura ficar mais bonito, né? Faz a chapinha, corta o cabelo, põe um botox aqui, um botox ali. Ela fica bonita durante um tempo, mas depois o vazio existencial volta novamente. E chega um momento que parece que você está ficando doido. E aí, você não sabe o que fazer, e alguém dá um conselho para você: vai lá e procura um psicólogo. Não é assim que as pessoas falam? Você tem que ir no psicólogo, cara, você não está conseguindo se entender. E o psicólogo sempre tem um conselho para você, e eu não tenho nada contra psicólogos. Aliás, eu sou muito a favor da psicologia, desde que seja com pessoas cristãs. Mas o psicólogo geralmente tem um conselho pronto para você, e o conselho é mais ou menos assim: é que você tem que se conhecer a si mesmo, sabe? É porque você não está entendendo o que está acontecendo dentro de você. Quando você olhar para dentro de você e você descobrir quem você é, você vai entender a sua própria identidade, então você vai sair com mais felicidade para a vida. E essa ideia é uma ideia que Platão já dizia. Platão foi aquele que escreveu em cima da sua academia: conhece-te a ti mesmo primeiramente. Mas não é assim que a Bíblia fala. A Bíblia, quando fala do ser humano, ela só diz desse jeito: que o coração do ser humano é corrupto mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? A Bíblia só fala, com relação ao ser humano, que a sua justiça só serve como trapo de imundícia. E tem muitas pessoas que, ouvindo esse conselho do psicólogo, ficam olhando para dentro de si mesmo, tentando se encontrar, tentando se conhecer, para depois sair para uma vida com mais felicidade, mas ele nunca consegue nada, porque dentro do ser humano só existe maldade e imundícia, segundo a Bíblia. Quanto mais você olha para dentro de si mesmo, mais vazio você se sente. Você quer saber como eu vejo essa coisa? Eu nunca entendi muito bem porque as pessoas pagam tão caro por quadros daquele homem, o tal do Pablo Picasso. Você já viu os quadros de Picasso? Já? Os quadros de Picasso, acho que a maioria de vocês já viu. Mas geralmente é assim, uns rostos meio quadrados, uns negócios estranhos. Tem uma pintura dele que tem a mulher com um corpo bem pequenininho, a perna é maior do que a mulher. Há umas coisas estranhas. Quando eu olho para aquele quadro, eu nunca consigo de fato entender porque as pessoas pagam tão caro, às vezes $100 milhões por um quadro daquele.
Aliás, eu nunca entendi porque que as pessoas pagam para comprar uma coisa que ela mesma poderia fazer. Eu sempre digo que se aquilo é arte, então eu sou artista. Mas um dia, estudando música, uma professora virou para mim e disse assim: Fábio, sabe por que tem gente que não aprecia e não gosta de música clássica? Eu falei assim: por quê, professora? E ela disse: porque eles não têm cultura o suficiente para entender música clássica. Eu falei: será que esse é meu caso? Será que eu não gosto de Picasso porque eu não tenho cultura para entender Picasso? Eu fui lá no Google, comecei a fazer uma pesquisa, e lá no Google pesquisei e descobri algumas coisas a respeito de Pablo Picasso. Descobri que no começo da carreira dele, ele pintava quadros perfeitos, onde ele pegava a pessoa e colocava ela no quadro de forma perfeita ali pintada no quadro. Com o passar do tempo, ele passou por alguns problemas na vida dele. Ele se apaixonou por uma mulher, um momento de grande alegria, no qual ele pintava quadros amarelos. Depois ele passou por uma época de grande paixão sexual, no qual ele pintava quadros vermelhos, e no final da sua vida, depois da morte dessa mulher, ele ficou triste, depressivo, e ele começou a pintar quadros azuis. Daí veio a expressão do inglês, I am blue today, que significa eu estou azul, estou para baixo, estou depressivo. E nessa fase que ele estava triste, depressivo, ele começou a pintar os quadros dele, só que ele não queria mais passar para você a imagem da pessoa perfeita no quadro, não. Ele queria passar para você a sensação que ele tinha ao olhar para aquele objeto, para aquela pessoa no quadro. Por isso, quando ele olhava uma mulher e as pernas dela chamavam atenção, ele pintava as pernas dela de forma bem grande no quadro, para que aquilo cause em você um impacto na hora que você olhasse para o quadro. E você ia ter assim a sensação que ele teve ao olhar para aquela pessoa, para aquele objeto. Daí nasceu o impressionismo. Você olha para os quadros e você fica impressionado, e você tem a sensação que o artista teve ao olhar para o quadro. Você sabe que depois de estudar bastante a respeito de Picasso, eu voltei a olhar os quadros dele. Você sabe que eu comecei a achar os quadros bonitos? Eu entendi naquele dia que eu não tinha cultura o suficiente para entender Picasso. Eu sempre gostei de um poeta chamado Manuel Bandeira. Manuel Bandeira foi aquele que escreveu algumas das poesias sociais mais lindas que existem no nosso país. Uma delas, O Bicho. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não olhava nem examinava, apenas comia com voracidade. O bicho não era um cachorro, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Manuel Bandeira escreve poemas lindos, mas um deles sempre me revoltou. É o tal Vou-me embora para Pazárgada. Vou-me embora para Pazárgada, lá sou amigo do rei, lá terei a mulher que quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Pazárgada, lá havia uma aventura de tal modo inconsequente, que Joana louca de Espanha, rainha falsa e demente, venha a ser contraparente da nora que nunca tive. Como farei ginástica, andarei de bicicleta, montarei em burro brabo, subirei em pau de sebo, tomarei banho de mar, e quando estiver cansado, mas cansado não tiver jeito, mando chamar a mãe d'água para me contar as histórias que no tempo do menino Rosa vinha me contar. Vou-me embora para Pazárgada, lá sou amigo do rei, lá terei a mulher que quero, na cama que escolherei. Quando eu vi esse poema pela primeira vez, eu falei assim, que homem devasso, que até a mulher que ele quer, na cama que ele escolher. Eu fiquei meio revoltado com Manuel Bandeira. Depois eu fui estudar um pouco de Manuel Bandeira e descobri que ele era um homem que a vida inteira teve problemas de saúde por causa da tuberculose. Ele sempre sonhou em fazer certas coisas que ele nunca pôde ter. Teve poucas mulheres na vida dele, por isso agora ele escreve um poema no qual ele sonha, como poeta, em ter saúde para poder fazer todas as coisas que ele gostaria de fazer: subir em pau de sebo, tomar banho de mar, montar em burro brabo, fazer um monte de coisas que ele sonhava em fazer, mas que ele não podia fazer. É interessante, depois que eu estudei Manuel Bandeira e Picasso, eu descobri duas coisas. Descobri que você só conhece a criatura quando você entende o seu. Você só consegue entender a criatura quando você entende quem é o seu Criador. E nessa vida, muitas pessoas ficam tentando olhar para dentro de si mesmo, tentando encontrar qual a razão da sua existência, olhando para si mesmo, quando que a Bíblia diz claramente que é conhecendo o Criador que se entende quem é a criatura. E quantas pessoas vivem a vida desse jeito, tristes, infelizes, olhando para dentro de si mesmo, sem nunca encontrar algo que verdadeiramente a satisfaça. Dostoiévski estava certo. De todas as coisas que o homem procura, a coisa que ele mais busca incessantemente, que ele mais necessita sem parar,
é alguém a quem ele adorar. Enquanto ele não encontra isso, por isso Deus vem nesse texto, ele vem dizendo assim para você, verso 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, deixe o perverso o seu caminho iníquo, os seus pensamentos, converta ao seu Senhor, que se compadecerá dele, volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. E agora vem a parte que eu mais gosto, ele diz assim, porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, porque assim como descem a chuva e a neve, e descem do céu, para lá não tornam, sem primeiro regar a terra, e a fecundam, e façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará para aquilo que eu a designei. Olha o que Deus está dizendo, Ele está dizendo, os meus pensamentos não são os seus pensamentos, porque eu conheço os seus pensamentos, a Bíblia está dizendo, eu sei como são os seus pensamentos, os pensamentos são tacanhos, ínfimos, execráveis, são pensamentos aqui da terra, você está preocupado com que roupa você vai vestir, aonde você vai passar suas férias no ano que vem, você está preocupado com o tipo de carro você está dirigindo, mas eu estou preocupado com o seu futuro eterno, eu estou preocupado onde você vai passar a eternidade, é por isso que muitas vezes você me pede coisas que eu sou obrigado a te dizer não, porque senão eu colocaria em risco a sua vida eterna. Os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos, a Bíblia está dizendo, eu estou preocupado com o seu futuro eterno, e olha, os meus pensamentos são como a chuva, que regam a terra e dão pão, alimento para vocês, assim é a palavra que sai da minha boca, toda vez que você entra em contato com ela, ela não volta para mim vazia, mas antes ela opera algo em tua vida. Olha o que Deus está dizendo, Ele está dizendo que quando você entra em contato com a palavra, você entra em contato com os próprios pensamentos de Deus. Quer conhecer alguém? Se você quer conhecer alguém, tem que conhecer os pensamentos dessa pessoa. Se você quer conhecer de verdade alguém, você tem que conhecer os seus pensamentos. Quanto mais você convive com uma pessoa, mais você conhece os seus pensamentos. É difícil você esconder de certas pessoas os seus pensamentos. Minha esposa sabe o que eu estou pensando só de olhar para mim. E Deus está dizendo para você que Ele deixa você entrar em contato com os seus pensamentos. Ele diz que se você entrar em contato com os seus pensamentos, com os pensamentos dEle, a sua alma viverá. Veja, nós vivemos num mundo de medo, sim ou não? As pessoas hoje em dia estão sempre com medo, e vou te dizer uma coisa, nessa vida só tem dois sentimentos que vão governar a tua vida, o amor ou o medo. Eu estava nos Estados Unidos quando as Torres Gêmeas caíram. Depois daquele dia, você não conseguia abrir um jornal americano sem ter estampado nele a palavra terror. As pessoas começaram a agir de maneira má, tratavam os outros maus. Pessoas que antigamente eram admiradas nos Estados Unidos começaram a ser perseguidas. Por quê? Por causa do medo. É o medo que faz a gente mentir, é o medo de ser descoberto que nos faz mentir, é o medo de nos faltar que faz a gente roubar. O medo é que controla a vida das pessoas nesse mundo hoje, e Satanás sabe disso, e ele faz de tudo para fazer com que a sua vida seja controlada pelo medo. Mas o interessante para a gente é que na palavra de Deus tem 365 versículos dizendo: não temas, eu sou contigo, não te assustes, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço e te sustento com a minha destra fiel. Eu tenho uma tia que tem doença do pânico, ela está atravessando a rua, tem pessoas andando do outro lado, ela fica com medo das pessoas que nem estão olhando para ela. Mas quando você entra em contato com a palavra de Deus, do jeito que é escrito, por exemplo, no Salmo 91, aquele que se esconde no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do meu Senhor, é meu refúgio, é minha fortaleza, meu Deus forte, quem eu confio. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, te cobrirá com suas penas e das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Portanto não temerás o terror noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que se espalha nas trevas, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido, porque apenas com os teus olhos olharás e verás o castigo dos ímpios, porque disseste:
Senhor, meu refúgio, fizeste do Altíssimo a sua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, pisarás o leão e a áspide, caçarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, portanto eu livrá-lo-ei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei, na sua angústia estarei com ele, lhe darei longevidade de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Quando você entra em contato com a palavra de Deus, do jeito que está escrito no Salmo 91, a promessa de Deus é que a palavra dele não volta para ele vazia, você sai para um dia com mais coragem. É por isso que o nosso mundo é cheio de medo hoje, porque pessoas que não conhecem a Deus, que não entram em contato com o pensamento de Deus, e que nem sequer percebem o tanto que Deus os amou ao ponto de enviar seu próprio filho para morrer por eles, vivem uma vida sozinhas. Mas Isaías está virando para essas pessoas e está dizendo: vinde a mim, e você vai achar descanso para a sua alma, eu vou fazer de você uma fonte, eu vou fazer cumprir com você as mesmas promessas que eu fiz para Davi. E eu tinha dito a Davi que nunca faltaria um herdeiro no trono, e eu garanto para você que os seus filhos vão ser líderes. Você vai ser líder quando você fizer uma aliança comigo, a sua alma viverá. As pessoas vão correr atrás de você, que é isso que está escrito aqui no texto, vão correr atrás de você perguntando: por que você é tão abençoado assim? E você vai dizer: por causa do Deus a quem eu sirvo. Por que seus filhos são tão bem criados? Por causa do Deus a quem eu sirvo. Esse era o propósito de Deus. Ele está dizendo: os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Quando você entrar em contato com os meus pensamentos, a sua vida vai mudar de tal forma que você vai sair para um dia com mais coragem. Você vai aprender o que é ser um verdadeiro adorador. Lembra o que eu falei? O que é adoração? Adoração é você engrandecer, exaltar o Deus por aquilo que Ele é. Por isso não tem jeito de você adorar a um Deus a quem você não conhece. É por isso que eu não entendo muitas vezes quando a gente vem na igreja e as pessoas chegam aqui na frente e falam assim: vamos começar agora os momentos de adoração. Momentos de adoração? Isso existe? Isso que Jesus disse foi que os verdadeiros adoradores o adorariam em espírito e em verdade. Então, adoração não é uma coisa que você pratica no momento, ou você é um adorador ou você não é. A adoração é um estado do ser, aquele que conhece a Deus e que sabe quem Ele é, por isso o adora, o admira, pensa nele o tempo inteiro, e porque o conhece, presta louvor e adoração a Ele. Por isso não tem jeito de você adorar a um Deus que nem você não conhece. É preciso que você primeiro conheça esse Deus, conheça os seus pensamentos, entre em contato com os seus pensamentos. Só assim a sua alma viverá. A promessa de Deus é de que Ele vai fazer algumas coisas na sua vida. Isaías 55, os últimos versículos, está terminando. Ele diz assim: quando você fizer isso, você sairá com alegria e em paz você será guiado. Verso 12. Você vai ter alegria e paz na sua vida. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Você vai sair com alegria, e em paz você será o quê? Guiado. Você será homenageado, diz a Bíblia. As pessoas olharão para você e dirão: esse homem é um homem de respeito, a família dele é uma família completa. As pessoas vão olhar para você e ver que você é diferente. Eles vão te homenagear. E a segunda parte fala assim: em lugar do espinheiro crescerá o cipreste. Em outras traduções vem dizendo pinheiro, que é uma árvore altaneira que aponta o céu. Depois ele diz, em vez de ser aquela árvore cheia de espinho que se machuca e machuca os outros, você vai ser como um pinheiro apontando o céu. Depois ele diz: em lugar da sarça crescerá a murta. Em vez de ser aquela árvore torta, do agreste de galhos tortos, de uma vida torta, você será como uma árvore frondosa, com grandes galhos, debaixo das suas sombras muitos virão se abrigar. Então ele diz, e aqui que é o ponto onde eu quero chegar: e será isto glória para o Senhor, um memorial eterno que jamais será extinto. Ele diz, e isso sim trará glória ao nome de Deus. Você acha que Deus é um Deus eterno? Você acha que Deus está interessado em glórias passageiras? Deus é um Deus eterno. Ele está dizendo que isto trará glória ao nome de Deus. O que é que traz glória ao nome de Deus?
É a gente se juntar aqui na frente para cantar um monte de música? É você vestir uma camisa escrito Jesus e sair por aí dizendo que é cristão por causa disso? O que é que traz glória ao nome de Deus? O que é que realmente deixa Deus feliz? O que para Ele é adoração? O que traz glória ao nome de Deus são vidas transformadas, vidas cheias de realizações, pessoas verdadeiramente salvas, que irão para o céu e eternamente glorificarão o nome de Deus. Quando você se tornar uma pessoa verdadeiramente salva, uma pessoa que adora a Deus, porque o conhece de fato, e o admira e o ama, você será salvo, e um dia você chegará no céu, e os cidadãos de outros mundos chegarão perto de você e perguntarão assim: por que você está aqui? E você eternamente vai ter que contar a história de como foi que Deus te salvou, e isso trará glória eterna ao nome de Deus. Deus é um Deus eterno, Ele está interessado em glórias eternas. É isso que traz glória ao nome de Deus. Para encerrar, eu queria contar uma história que talvez ilustre bem o que eu estou querendo dizer hoje. Uma parábola que diz que Deus plantou um jardim muito bonito. Nesse jardim Ele botou todo tipo de plantas, bichos e animais lá dentro. 6 meses Deus vinha visitar o seu jardim. Um dia, visitando o seu jardim, Ele descobriu que todo mundo lá estava feliz e contente, vivendo em harmonia. Só tinha um bicho triste, chateado e acabrunhado. Adivinha que bicho era esse? Que bicho? Não, era o rato. O rato estava triste, chateado e acabrunhado. E Deus virou para o rato e falou assim: o que foi, rato? Por que você está com a vida assim, tão chateado, e as coisas para você não dão certo? E o rato respondeu: ah, Senhor, é porque tem o gato. O gato é mais bonito do que eu. O gato é mais forte do que eu. Quando o gato faz miau, eu fico com medo. Por favor, Senhor, me transforma em gato. E Deus prontamente fez pluft, transformou o rato em gato. 6 meses depois, Deus foi passear por ali novamente. Todo mundo estava feliz e contente, vivendo em harmonia. Só tinha um bicho que estava triste, chateado, acabunhado, precisando de psicólogo, com problema de depressão, tomando remédio, e cheio de problemas na vida dele. E Deus virou para ele e falou assim: o que foi aí? Eu esqueci de perguntar, adivinha, que bicho era esse? O gato. E Deus falou assim: o que foi, gato? Por que você está desse jeito? Por que a vida para você está cheia de problema e você não vai para frente, parece só gente que só anda para trás? E o gato respondeu: ah, Senhor, é porque tem o cachorro. O cachorro é maior do que eu, é mais bonito do que eu. Quando o cachorro faz uau, eu fico com medo. Por favor, Senhor, me transforma em cachorro. E Deus prontamente fez pluf, transformou o gato em cachorro. 6 meses depois, Deus foi passear por ali novamente. Todo mundo estava feliz e contente, vivendo em harmonia. Só tinha um bicho que estava triste, chateado, acabunhado, e a vida não dava certo para ele. Adivinha que bicho era esse? Cachorro. E Deus chegou perto do cachorro e falou assim: o que foi, cachorro? Por que as coisas não estão dando certo para você? Por que você não consegue ir para frente? A vida parece que só dá tapa em você. Você sempre porta na cara. Eu acho que minha bateria está acabando. Sempre dá com a porta na cara. E o cachorro respondeu assim: ah, Senhor, é porque tem um leão. O leão é maior do que eu, é mais bonito que eu. Por favor, me transforme em leão. E Deus prontamente fez, transformou o cachorro em rato novamente, e falou para ele: enquanto você tiver uma mente, um coração de rato, não adianta a posição que eu te colocar, o dinheiro que eu te der, você vai continuar sendo rato. É preciso que você mude a sua mente, porque o mundo muda, as coisas mudam, e quem não muda morre. Deus há muito tempo tem nos chamado para sermos pessoas diferentes. Ele tem dado para a gente os seus próprios pensamentos. Você não pode chegar mais alto do que alcançar os pensamentos do Criador. Mas às vezes, por causa da nossa busca por coisas nessa terra, a gente tem deixado de lado os pensamentos de Deus, que são a coisa mais preciosa para nós nessa vida. E por isso muitas vezes a gente se sente triste, vazio, como se Deus não existisse, às vezes dentro da igreja. Deus está dizendo para você: muda, entre em contato com os meus pensamentos, me adora em espírito e em verdade, se torna um verdadeiro adorador, porque eu tenho buscado por você. Embora o meu conselho para você seja: buscar-me enquanto você me pode achar, procurai por mim enquanto estou perto. Eu farei com você uma aliança eterna, e te darei as promessas que eu fiz com Davi, e a sua alma, enfim, viverá. Eu não sei como é que você está aqui hoje, mas talvez durante esse sermão você tenha descoberto de alguma maneira que você
não é um verdadeiro adorador. Que talvez você não conheça Deus como te é dado o privilégio de conhecer. Talvez enquanto estou falando aqui, alguém sinta no coração que tem tido um coração de rato. Eu gostaria de pedir para Deus: Senhor, eu não quero viver nessa vida com medo de nada. Eu quero ter um coração de leão, Senhor. Um coração como o leão da tribo de Judá. Um coração como o de Jesus. E talvez você esteja com vontade de pedir a Deus que transforme essa sua vida, para que você possa se tornar um verdadeiro adorador. Um adorador que o adora em espírito e em verdade. Alguém que verdadeiramente conhece a Deus. E alguém que vai dar glórias ao nome dele eternamente lá no céu. Tem alguém aqui hoje, e esse apelo, um apelo bem específico, não olha para quem está do seu lado, não. Olha só para dentro de você mesmo. Tem alguém aqui hoje, que sente que tem um coração de rato e quer pedir para Deus um coração de leão. É duro, né? Ter que dizer isso. Senhor, eu tenho um coração de rato, e eu quero pedir a Ti um coração de leão. Eu pedi para você, onde você está, que você fique de pé. Eu já me senti assim, eu sei que é isso. E eu quero orar por você. Amém, Maria. Amém. Amém. Onde você estiver, só olha para você. Não precisa olhar para mais ninguém. Amém. Vamos orar? Santo e poderoso Deus, amantíssimo Pai que habita nos mais altos dos céus. Teu nome seja sempre engrandecido nesta vida, Senhor. Nós louvamos, Senhor, pela beleza da Tua santidade, por sabermos que o Senhor é o nosso Deus, e porque o Senhor nunca tem nos desamparado. À medida que Te conhecemos, Senhor, nós ficamos abismados com a profundeza, a largura e a grandeza do Teu amor. Por isso, Senhor, ouve agora o clamor destes Teus filhos, Senhor, que vêm até a Ti com um coração de rato, Te pedindo que o Senhor transforme o nosso coração num coração de leão. Vê se há em nós algum caminho mau, Senhor, e nos transforma. Senhor, nos ajuda a entrar em contato com os Teus pensamentos, para que nós possamos sim crescer em graça e virtude, conhecimento, sabedoria, amor e fé diante de Ti, diante dos homens, para que a gente não viva nesta vida com medo, Senhor. Por isso levanta aqui na Tua igreja valentes de verdade. Pessoas que, Senhor, são ousados no nome do Senhor Jesus Cristo, que são guiados pelo poder do Teu Santo Espírito, que têm como a Tua palavra, a Tua luz para o caminho, que aceitam o Teu chamado, e que se colocam à disposição, Senhor, para chamar o pecado pelo nome quando for necessário. Senhor, levanta aqui no meio desta igreja, jovens de valor, um verdadeiro exército, Senhor. Homens e mulheres que não se compram nem se vendem. Homens e mulheres que têm a consciência tão fiel ao dever como a bússola ou ao polo. Homens e mulheres que permaneçam pelo direito, ainda que caia os céus e a terra. São Teu povo, Senhor. Abençoa-nos para que nós possamos brilhar por Ti aqui neste lugar. Fortalece-nos, Senhor, porque nós somos fracos, Senhor. Nós somos realmente fracos, Pai, mas Tu és forte, Senhor. Nós somos pequenos, mas Tu és grande. Nós somos pecadores, mas em Ti está toda santidade. Nós temos medo, mas Tu és valente. E é na Tua força que a gente se apoia, é no Teu braço que a gente segura, é na Tua mão que a gente vai. Por isso a gente te pede, Senhor, Pai, derrama o Teu Santo Espírito sobre nós e faz de nós valentes de verdade, para que o Teu nome seja glorificado aqui nesta terra, e para que o Teu nome seja glorificado lá no céu também. Preenche nosso vazio, satisfaz a nossa alma, alimenta-nos com aquilo que pode verdadeiramente nos alimentar, e perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes que deixamos de Te buscar. Tudo isso eu Te peço, não porque haja algum mérito em mim, Pai. Sou uma criança que todos os dias precisa aprender de Ti, mas dos méritos de Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe vocês.